Olá, olá, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para atender um pedido de Antônio Costa. Ele nos pediu sobre um tema do pregador, o controle emocional. Como ficar menos ou sem nenhum tipo de nervosismo. Antônio Costa, a tua resposta, espero que ajude no seu ministério. E se você tem algum pedido, faça-o, escreva aqui no comentário que eu vou atender na medida do possível. Esse pedido faz uns 10, 15 dias atrás e está sendo respondido. Às vezes podemos demorar um pouquinho, mas ajuda-nos a construir nossa Academia do Discipulado, nosso canal. Assina o nosso canal, dá ali no sininho para lembrar cada vez que aparecer um novo vídeo e você vai ficar por dentro. E deixa teus comentários. Distribua esta novidade. E toda segunda a terça, às 20 horas, estamos ao vivo. Um abraço, então, e vamos para o nosso encontro com esse assunto importante para o pregador. Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Vamos lá, gente. Até. Então, a nossa aula sobre controle emocional, vamos tentar responder. É evidente que de uma noite para o dia você não vai conseguir fazer tudo o que você gostaria de fazer, mas eu vou te dar umas dicas aqui para você poder enxergar os lugares por que acontece esse descontrole emocional. Talvez não vai ajudar a todos, mas pelo menos eu espero que você tenha essa preocupação em vencer esse pânico, em enfrentar um público. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é que pregação é algo extremamente sério. Você está falando da parte de Deus, como Paulo diz. E para isso você precisa, além de uma vida de oração, uma vida com a igreja e tudo mais, uma vida cristã, você precisa se preparar. Eu sei que tem Deus, o Espírito Santo te ajuda, mas isso é a parte dele, ele faz a parte que ele corresponde. E a você também tem a sua parte, que é o estudo, a pesquisa. Não gaste menos de 5 horas na preparação de um sermão de no máximo 30 minutos e estourando 40. Tá bom? Então, você esteja preparado para esta aula agora. Então, primeira coisa, vamos então soltar nossa aula agora a seguir. Então, vamos agora ver o nosso estudo, nossa aula, dando algumas dicas de como ter esse controle emocional do pregador, algumas dicas para isso, e eu quero que você coloque muita atenção. Mas já falamos sobre o papel do pregador e tudo mais. E agora, então, dediquemos-nos a pensar sobre essa questão. Então, é muito importante a gente ver a primeira coisa que eu sempre ensino são fazer 3 perguntas. Quem eu sou? Eu sou realmente um pregador? Alguém vocacionado para pregar? Porque a pregação é atrativa, chama atenção, e nós nos tornamos o centro por 30, 40 ou mais minutos. E isso é muito tentador, sem dúvida nenhuma. Então, o pregador ele deve ter convicção de que ele foi chamado para isso. Até pastor precisa entender se ele é um pregador, porque pastor não obrigatoriamente tem que ser um pregador, tá? Às vezes a gente confunde isso. Alguns são chamados para pastorear, mas não para pregar. São duas coisas diferentes, que geralmente estão juntas, mas nem sempre, não é uma normalidade 100%, porque há diferentes situações e diferentes condições sobre isso.
Primeira coisa, então, quem sou eu? Onde eu estou? Qual é o ambiente? Então, quando você vai pregar, tem que saber o ambiente. Que tipo de pessoas que são essas pessoas? Formação, lugar, condições sociais, enfim, tudo isso é importante você saber antes de assumir um púlpito, na preparação, na hora do convite. Se você é um pregador dominical, você conhece a sua congregação. Mas se você é alguém convidado, precisa saber o que está acontecendo, quem são as pessoas que vão ouvir você. E para onde eu vou, no sentido de que sermão eu vou levar, até onde quero que esse povo esteja conhecendo o que eu tenho para falar. Você não pode levar 5.000 objetivos, né, chutar tudo que você sabe. Você tem que ter objetivos, mas isso nós vamos ir vendo para entender melhor e saber controlar e por que controlar nossas emoções. As emoções, elas devem ser controladas na hora da pregação. As emoções são controladas muito antes, no período que você trabalha o texto. Tá? Então, às vezes, nós pensamos na hora que eu vou pregar, eu fico nervoso. Claro, mas você vai ficar nervoso por algumas razões que não foram feitas antes de você chegar ao púlpito. Então, essas 3 perguntas são muito interessantes. Desculpa aí. A outra coisa é que você precisa fazer a tarefa de casa. Este é o lugar onde você vai dizer o quanto você vai aceitar ficar nervoso, emocionalmente instável. Você precisa fazer a tarefa de casa. Não estou falando somente de oração, vida consagrada. Você precisa saber. Você precisa saber que o que você vai pregar, você conhece, você é o dono do assunto. Então, por isso que é importantíssimo você pregar Bíblia e nada mais. Você não entra em questões políticas, se você não souber, não entra em questões de crítica a determinadas ideologias, questões de polarização do Brasil, questões médicas, questões psicológicas. Não entra nisso. Você não está chamado para isso, você está chamado para pregar a Bíblia. Você vai fazer algumas aplicações, sim. Porém, você tem que saber de que seu papel, a sua fonte, o seu ministério de anunciar Bíblia, Evangelho. Então, você precisa fazer a tarefa de casa. Ler a Bíblia, pesquisar, saber o significado das palavras que estão ali, tá? Saber o que significa teologicamente, biblicamente, as palavras teológicas, redenção, justificação. Então, eu não estou falando de você fazer um curso. Ótimo seria que fizesse, mas eu estou falando que você precisa saber que aquilo que você vai falar, você conhece. Tá? Então, muita gente prega muita coisa, mas não diz nada. Então, isso deixa um vazio na mente das pessoas, de quem ouve e de quem prega. E sai do púlpito pensando, será que eu comuniquei? Faça a tarefa de casa. Tudo. Bíblia, roupa, garganta, físico, exercícios, enfim, tudo aquilo que um pregador usa na hora da pregação. Se você vai usar slide, PowerPoint, se você vai usar áudio, tudo deve estar organizado, administrado bem. Pode acontecer um problema? Pode. Mas se você se preocupar com tudo isso, vai diminuir a possibilidade de você ser pego de surpresa. Tá? Então, fazer a tarefa de casa significa isso, organizar tudo e todo. Lembrar, isso é importante para você saber que está indo no bom caminho, que você está controlando a situação da sua pregação. Tá? Que o sermão tem início, meio e fim. Tá?
Então, ele não é uma gangorra que vai e volta, vai e volta. Não. Você tem que saber, eu estou no início, eu estou no meio, eu estou no fim. E eu vou fazer isso. Então, você, como pregador, precisa entender isso. Muitos pregadores, principalmente quando eu tive, né, passei pelo meu ser novato, andar em círculo, porque não sabia. Então, ia e voltava e tá, e repetia algumas coisas, repetia alguns textos, e isso começa a deixar você nervoso, porque você não tem mais argumento. E você pensa que tem que gastar 30 minutos, 40 minutos, porque toda pregação tem isso, mas não é assim. Algumas pregações são de 20, outras de 30, outras de 40 minutos, que é o máximo de uma pregação. Então, início, meio e fim. Isso é muito importante também para controlar o ambiente, o seu ambiente, não o ambiente do auditório. Ainda não chegamos lá. Tá? Porque se você tem isso bem claro, você está seguindo o roteiro. E você sabe que não vai se perder, porque você segue um roteiro. Então, recapitulando, lembra então que o seu sermão tem início, meio e fim. Assim você poderá seguir o roteiro, como falei, e ter segurança. Isso não te deixará nervoso, porque você sabe que está indo passo a passo, tá? Então, é importante isso você lembrar. Eu já toquei, mas aqui é importante. Tenha objetivo específico, tá? Alguns têm vários objetivos secundários. Eu prefiro que eu tenha um objetivo. Por isso que na minha pregação, não sei qual é o seu modelo de pregação, eu prefiro pregar aquilo que é conhecido como pregação bíblica expositiva. Porque essa pregação, ou esse modelo, me dá uma afirmação, um princípio que eu vou dar 2, 3, 4, 5, 10 argumentos só. Então, o objetivo é passar essa informação, esse princípio. Então, você deve se perguntar: que eu quero que meu auditório saia deste lugar fazendo, pensando e fazendo, ou que vai fazer. Tá? Eu não vou dar aula de homilética aqui, ou como fazer um sermão, mas essa é a ideia. Essa é a coluna vertebral. Por quê? Porque se você tem um mapa e você tem um objetivo, então você está indo com segurança. Isso te dá segurança. Isso consegue em você saber de que você está seguindo o roteiro. Mesmo que você não tenha o esboço escrito, alguns pregadores conseguem, outros não escrevem, outros escrevem, mas você pode, então, com o esboço escrito ou mental, saber os passos. Então, você vai tranquilo. Então, aí, por isso que eu falei que grande parte do ambiente emocional que nós vivemos na pregação é fruto do trabalho que nós fazemos antes da pregação. Tá? Isso é importante. Então, onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Onde você começa não é onde você precisa ficar. Então, você não pode ficar somente na introdução contando história. Início, meio e fim. Isso dá controle emocional. O roteiro, o mapa, tá bom? Então, esse objetivo tem que ser específico, né? Que dá para fazer, tá? Que dá para atuar, né? Que dá para ver e em um determinado tempo, entendeu? Então, o específico é que é algo que você pode tocar, vamos assim dizer. Então, eu quero que o cristão, a pessoa que vai me ouvir,
saiba fazer tal coisa em tanto tempo, aproximadamente. É uma ideia geral, tá? Isso vai te dar segurança, porque você está em um objetivo só. Você não está tirando para todos os lados, tá bom? Estabeleça vínculo com os ouvintes. Agora já vamos nos aproximando ao fato de estar pregando. Na introdução, você precisa ganhar o público. Isso é condição importante. Se você tem aproximadamente 10, 15% do seu sermão, do tempo que você pretende pregar, você tem esse tempo de 15% para você conquistar o teu público, para chamar a atenção, o que você vai falar. Se você é o pastor, o pregador dominical, então, claro que vai requerer mais esforço. O pregador itinerante, ele prega um sermão em 10, 12, 15 lugares diferente que o mesmo sermão. Então, não tem tanto trabalho. Mas algumas sugestões que te posso dar para você conquistar, né? Isso vai depender da sua comunicação. Você pode usar uma sigla na sua mente de algumas coisas. Por exemplo, eu uso uma sigla chamada FIEL, onde eu posso apresentar a minha família, brevemente, falar, olha, uma foto, se você usa slide, né? Coloca uma foto, ou eu sou casado com você, uma coisa assim, ou algum interesse geral que você possa fazer um link com o teu público, tá? Fazer uma pergunta espiritual, né, no sentido relacionado ao sermão, né? Como está a sua vida, né? Alguma pergunta com relação ao sermão, né? Coloca situações motivadoras. Então, esses primeiros minutos devem ser breves, 15%, e bem objetivos. E aí você tem outras maneiras também, né? Você faz elogio sincero, não inventa elogiar aquilo que a igreja não é. Elogios honestos, tá? Ouça com os olhos. Uma coisa difícil, muitas vezes, para um iniciante, eu vivi isso, é olhar nos olhos das pessoas que estão ali. Se você está no púlpito, dá para ver, mas com mais facilidade. Mas se você está embaixo, de perto, fica mais difícil. Mas você olha, conversa com as pessoas. Então, cria um vínculo. A pessoa que fica lá na frente. Você pode ter um relacionamento de olhar. Você não é intocável, tá? Agradeça, se é que agradecer, e coloca atenção ao que está acontecendo no ambiente, tá? Então, essa é uma outra dica. Agora, no palco. Você é o centro do palco, ou do púlpito, né? Mas você não é o dono. Tá? Você está ali para pregar uma mensagem. Seja fofa. Veja em você a sua fortaleza do ambiente e as oportunidades que o ambiente te dá. Enxergue as suas fraquezas e evite as fraquezas que você sabe. Se você não sabe cantar, não canta. Ou se é desafinado, né? Não faz isso. As ameaças, né? Do que? De muitas situações, barulho, crianças correndo. Tudo isso você tem que ter observação antes de você chegar ao palco. Mas no palco você tem que saber o que está acontecendo, não se desligar, porque costuma desligar alguns pregadores. Não sabe o que está acontecendo. Então, por isso que eu digo, seja fofa, né? Veja o que você é bom, use-o a seu favor, veja as oportunidades, né? As pessoas conversam, está próximo, dialoga. A pregação não é gritaria, tá? Sei que algumas igrejas, para eles, é importante gritar, mas a pregação não é um discurso de político gritando. A pregação é um diálogo, né? É evidente que há um momento de ênfase. As ênfases não é gritaria. As ênfases devem ser dadas como ênfases,
tá bom? 6 dicas quando você está no púlpito. Já falamos, defina claramente o objetivo, tá? Não esqueça a estrutura, início, meio e fim, e a linguagem. Veja bem, se você está num lugar de classe popular, seja popular. Se está numa classe média, alta para cima, seja esse modelo. Comunique-se na altura das pessoas. Se você não tem condição, melhor rejeitar o convite. Tá? Então, faça a comunicação no nível ou a nível das pessoas. Quando eu falo estilo linguagem, estou falando português, embora também válido, mas estou falando de comunicar, por exemplo, traduzir palavras, né? Nós temos uma linguagem evangeliquez, e esse evangeliquez atrapalha, porque algumas pessoas não sabem o que você está falando e ficam boiando e você perde na pregação. E você percebe isso e isso vai te deixar nervoso. Isso vai ter... Quando você vê a pessoa perguntando o que é isso, palavra difícil deve ser traduzida, né? Porque algumas pessoas, como eu falei, vão ouvir uma palavra como hermenêutica, homilética, exegese, e ele vai perguntar: o que é isso? Onde vende? E isso vai promover um né? Um zoom para aí, e isso vai deixar nervoso. Então você pode ver que o controle emocional não é somente interno. Ele já vem de fora, porque nós o provocamos e porque nós não sabemos dominar o ambiente. Mais 3, uma boa introdução. Falei, né? Boa, curta, agradável. Quem fez aula homilética sabe sobre isso. Outros vídeos nós faremos sobre como fazer uma boa introdução. Enfim, há outros vídeos aqui no canal que você poderá ver sobre esse tema. Identifique-se com o auditório. Tente contar histórias que você sabe que você viveu e o auditório entende e também vivenciaram, né? Aqui, só chutando. Quem nunca vivenciou uma Copa do Mundo, uma final, por exemplo, de Copa do Mundo, Brasil-Argentina, Brasil-Alemanha, o 7-1, enfim. Tudo isso é identificação. E as pessoas, quando se identificam, elas estão dizendo: olha, esse cara é igual a mim. Entendeu? Porque geralmente a pessoa vê você, pregador, como alguém superior. Ele não fala isso, mas ele olha para nós, vai falar o pregador. Né? Você vai ocupar todo o espaço. Você é o centro da atenção. Isso provoca no auditório uma admiração e em você uma responsabilidade. E para quebrar esse nervosismo, identifique-se com o auditório. E se promete, cumpra, tanto no início como no fim. Eu vou contar uma história curta e você conta uma história longa. Pessoal, eu pretendo pregar mais de 20 minutos e você prega meia hora, 40 minutos. Se prometeu, cumpra. Pessoal, no final eu vou falar algo super importante. No final você fala. Então, tem pregadores que prometem e não cumprem, tá? E tem promessas que não acontecem. Pessoal, aqui Deus hoje vai curar. Você não sabe, a não ser de que Deus te falou lá no início, quando você começou a preparar o sermão. Porque o Espírito Santo que te ajuda a preparar o sermão é o mesmo que está no culto. Então, se lá você decidiu pregar 30 minutos, o Espírito Santo lá, na hora do culto, não vai mudar para 50. Porque algumas pessoas pensam assim: olha, eu tinha preparado um sermão, mas eu cheguei aqui e Deus me falou para mudar o sermão. Então, quando você preparou o sermão antes, Deus não tinha falado. Então, onde está o erro? E isso vai te dar problema e dor de cabeça e vai provocar essa ansiedade do pregador. E, durante a pregação, algumas coisas que eu vejo como checkmate. Eu coloquei cheque para não assustar.
Respiração. Eu, particularmente, quando eu vou caminhando para o púlpito, solto toda a respiração e tento respirar corretamente durante a pregação, né? Por isso que é importante você, né, ir sabendo o controle da tua respiração, para você terminar as frases não cansado, mas com fôlego, tá? Esse exercício, evidentemente, que você vai ter que aprender. Converse, dialogue com o público, com o auditório, não grite, tá? Faça pergunta, se está perto, lógico. Né? Se você pode baixar do púlpito, se você se achar bem cômodo. Eu trabalhei numa igreja por 12 anos, ela tinha um púlpito muito grande, 20 e poucos metros, né, de palco, era uma igreja grande, mas dava para descer, e muitas vezes eu desci para conversar com as pessoas, tá? Ande no púlpito, não fique atrás do púlpito. Por quê? Porque o cérebro vai seguir você e ele vai estar trabalhando o cérebro, tá? Então, se possível, ande, né? Caminhe para lá, use a linguagem corporal, né? E o fulano subiu e Deus apontou para a direita, para a esquerda. Gestos ajudam ao público seguir você, tá? A emoção, expressa a emoção. E Deus nos pede orar, irmãos, tá? Oração. E o coração, né? E fulano bateu, coisas, gestos. Esse gesto, além de ter um despertar do público, uma preocupação, um interesse, te deixam também emocionalmente livre para gastar as suas energias. Uma dica que eu aprendi aqui, na questão de estar no púlpito, que eu lembrei agora, e eu não coloquei, mas é importante. Como pregador, você tem que ter histórias no teu sermão, ilustrações. As melhores ilustrações são histórias. Né? Hoje se fala muito sobre isso, é storytelling, uma coisa assim, né? É muito interessante quando as pessoas estão já 10, 15, 20 minutos, elas acordam quando você fala assim, irmãos, eu quero contar uma história. Elas ficam e levantam a cabeça. Por quê? Porque história atrai. Então, não canse o público, conte algumas histórias no meio, curtas, interessante, atrativo. Bom, e com essas dicas eu espero que você tenha aprendido algumas coisas e eu prometo que no próximo vídeo seria mais curto, porque muita coisa, e este é um vídeo que, como se falei, já foi me pedido e eu estou tentando ajudar você que é pregador. Tá legal? Então, não esquece de assinar o nosso canal, dar um like, coloca um comentário. Se você quiser um tema sobre pregação ou outro assunto, eu posso te ajudar, tá bom? Visita a nossa escola, academiadodiscipulado.com. E também ali temos cursos sobre pregação, cada vez vão estar aparecendo mais e mais cursos, e você com certeza será abençoado. E é uma ajuda que nós temos para você. Visita nosso site, jmiguelaguilera.com. Então, por agora é só, e um abraço para você, Deus te abençoe, e eu espero que você tenha tido um bom proveito com este vídeo. Um abraço, até mais.